Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se junto ao mar. E reuniram-se em volta dele muitas multidões, de modo que, entrando ele num barco, se assentou. E toda a multidão ficou em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então os discípulos, aproximando-se, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouvem tarde com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é antes de pouca duração. E chegada a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende. E dá fruto, produzindo 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Os servos do proprietário, aproximando-se, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio, pois, o joio? Respondeu-lhes: Isso fez um inimigo. E os servos perguntaram-lhe: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, respondeu: Não, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, tomando-o, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de crescido, é a maior das hortaliças e faz-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficou toda levedada. Tudo isso falou Jesus por parábolas às multidões. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca,
Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo deixado as multidões, foi Jesus para casa. E os seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem, achando-o, escondeu. E cheio de alegria, vai. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou-a. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, e, assentando-se, recolhem os bons em cestos, mas os ruins lançam fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis todas essas coisas? Responderam: Sim. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Tendo Jesus terminado estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam, dizendo: Donde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vêm, pois, todas estas coisas? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhes: Um profeta não é desprezado senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.